Vamos lá, boa tarde à população que nos acompanha pela TV Câmara, aos presentes aqui no plenário da Câmara Taubaté, vereadores, vereadoras. Venho falar um pouco para vocês sobre os assuntos da semana que passou, prestando contas aí do nosso trabalho. A gente tem acompanhado e tem sido questionado pelos funcionários, e inclusive reclamantes, cidadãos que nos questionam e nos pedem para exercer algumas fiscalizações pontuais. E a gente esteve acompanhando uma licitação na Universidade de Taubaté para a contratação de segurança, da empresa de segurança. Então eu venho aqui informar quem acompanha, a gente foi presencialmente na sessão da licitação, de abertura dos envelopes. Primeiro o envelope de documentos das empresas concorrentes, em que foram inabilitadas um monte de empresas, assim, meio que na baciada, por descumprimento de documentos e depois, na proposta de preço, sobraram somente duas empresas. Uma delas é uma empresa que está há muitos anos e que causa esse questionamento nos denunciantes, que pediram para a gente exercer fiscalização. Das duas empresas que restaram, então, uma que está aí frequentemente há anos já trabalhando na universidade com segurança, a outra empresa que ganhou, que foi vencedora no preço, no melhor preço, porque é assim que funcionam as compras do setor público, Só que aí a empresa que perdeu fez recurso, então está em fase recursal. A gente tem acompanhado, a universidade então acatou o recurso da empresa reclamante, inabilitou aquela que ganhou pelo melhor preço, só que a gente teve em contato também de que a empresa então que foi inabilitada está fazendo mais uma fase de recurso. A gente está acompanhando e eu quero dizer para vocês, funcionários, fiscalizadores, cidadãos, alunos da universidade que pediram para a gente exercer essa fiscalização, que a gente está acompanhando de perto e que qualquer ilegalidade a gente vai recorrer para as instituições competentes. A gente teve na semana passada uma reunião importante com a secretária de Finanças do município, dona Odila, e eu quero citar, a TV Câmara pode colocar por gentileza, dos assuntos em que a gente conversou, foram principalmente com relação a alguns requerimentos de trabalho que nós já fizemos, já exercemos, sobre a prioridade de investimento no turismo, foi alvo também da nossa audiência pública do PPA, quando a gente falou das prioridades financeiras do município. A gente tem aí um empréstimo que vai ser importante pelo resultado que ele vai trazer com relação à infraestrutura, mas a gente não vê a tradução de uma prioridade que está no discurso, mas não está na prática da peça de planejamento, que tem a ver com o valor, por exemplo, do orçamento da Secretaria de Turismo e Cultura, senhor presidente. A gente vê uma redução e vê uma preocupação ainda maior quando lá no ano de 2021, que a cidade vai ter que começar a pagar este empréstimo, o valor do pagamento do empréstimo é 2 vezes o valor dessa secretaria, a que se deveria dar prioridade. O vereador Dentinho sempre luta pela causa do turismo, realmente é muito importante, a gente precisa pensar no desenvolvimento econômico para o futuro, para além da questão industrial, A gente também falou sobre hortas comunitárias e sobre a adoção de praças públicas. Foi um requerimento com uma indicação de projeto de lei que eu enviei no primeiro semestre para o prefeito municipal, para que ele pudesse analisar, verificar a possibilidade, quem sabe, acatar, porque também justamente pela crise econômica há um aumento da tendência de economia solidária, criativa e da adoção de praças e utilização de espaços improdutivos para que as pessoas possam fazer hortas para sua subsistência ou às vezes para venda comunitária, inclusive. Então, a dona Odila foi muito atenciosa nesse tema, também julgou importante e foi alvo, inclusive, também das discussões que nós tivemos aqui na semana passada sobre o PPA, o Planejamento do Município de Taubaté para os próximos 4 anos. Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Turismo e Cultura estão trabalhando de forma ainda desintegrada sobre esse tema. Eu havia feito o requerimento indicando uma proposta de projeto de lei para regulamentar essa situação. E por que eu não fiz o projeto de lei? Porque se fosse de minha autoria, ele seria inconstitucional, com vício de iniciativa. Então, o que eu fiz foi indicar o prefeito municipal para que ele fizesse. A gente também falou bastante sobre modernização da administração pública, com relação à Secretaria de Finanças. Muitas obras, reformas, melhoria de equipamentos públicos têm acontecido
acontecido no município, naturalmente, ninguém nega isso, mas a gente já está numa etapa em que a Prefeitura precisa melhorar a condição da prestação dos serviços, a agilidade, a transparência nas informações. Então, a gente reconhece melhorias nos prédios públicos, nas obras, mas a gente também quer mais do que isso e Taubaté pode e merece mais do que isso. Também quero aproveitar e comentar sobre um projeto de decreto legislativo que nós protocolamos nessa data e que tem a ver com uma data aqui na Câmara Municipal para a gente comemorar os conselhos do município. Tá? O objetivo é trazer à pauta as dificuldades enfrentadas pelos conselheiros municipais, as necessidades que eles enfrentam, uma possível prestação de contas das atividades deles, das fiscalizações e do auxílio às políticas públicas que os conselhos, que são uma instituição por direito de auxílio ao Poder Executivo, de fiscalização e de participação popular. Muito obrigada, presidente. São essas as minhas considerações. A palavra